Só bom dia a todos. Hoje a gente vai discutir um artigo que é extremamente importante, é um estudo de fase 3 e que tenta responder uma pergunta extremamente importante na mielodisplasia, que é sobre o tipo de condicionamento que a gente realiza. A gente sabe que a maioria desses doentes são doentes frágeis, né? Ou de uma idade mais avançada, e a grande discussão deles não poderem muitas vezes se submeterem a um condicionamento mais agressivo, mieloablativo. E aí é exatamente quais são as vantagens e quais são as oportunidades de você fazer um condicionamento de intensidade reduzida. Isso, sem dúvida nenhuma, tornou o acesso, né, do transplante para esses pacientes algo mais factível. Então, é exatamente sobre isso que o Ecos, que é o nosso residente do terceiro ano de transplante, vai falar. Ecos, por favor. Oi, bom dia. Como o Dr. Fernando introduziu, né, eu sou o Hermes, residente do transplante de medula óssea. Vou apresentar esse estudo, que foi um estudo feito, coordenado pela EBMT, sobre transplante de medula em pacientes com SMD. Para iniciar, eu separei 2 slides para falar um pouco sobre o condicionamento. Acho que tem residente da Hemato assistindo também. O condicionamento é a quimioterapia que é feita pré-infusão de células-tronco hematopoéticas. Ela tem 3 objetivos principais. O primeiro é imunossuprimir o paciente e evitar a rejeição do enxerto, mas ela também tem outras 2 funções, que é erradicar qualquer neoplasia residual, qualquer célula neoplásica residual que ainda exista. E um terceiro, e que vem sendo mais debatido, é a ideia de prover nichos dentro do ambiente da medula óssea, para que haja a fixação e a proliferação das células-tronco hematopoéticas infundidas. Esse terceiro objetivo está sendo mais confrontado com novas evidências experimentais, já que hoje em dia se sabe que repetidas infusões de células-tronco em pacientes que não fizeram mieloablação podem levar à enxertia, mas isso tudo no contexto de modelo animal. O condicionamento ele tem 2 pilares, né, que é a mieloablação e a linfodepressão, isso principalmente no contexto dos transplantes por neoplasia hematológica. E o condicionamento ele tem essa imagem clássica que foi publicada nesse estudo, né, do DEG, que fala sobre os diversos esquemas de condicionamento. Na mieloablação, utiliza-se classicamente o busulfano, o melfalano ou a irradiação corporal total, e na linfodepressão pode-se utilizar a ciclofosfamida, fludarabina, nos esquemas mais tradicionais. E esses esquemas de condicionamento, eles funcionam de uma forma que esquemas mais intensos levam a maior efetividade da quimioterapia, mas ao custo de uma maior toxicidade. Esquemas menos intensos, eles têm uma menor toxicidade e uma menor mortalidade não recaída, mas eles são mais dependentes de um efeito do enxerto contra o tumor, né, o efeito imunológico do transplante de medula óssea. Foi com base nisso que se desenharam novos conceitos de condicionamento. Existe o condicionamento mieloablativo, que é aquele condicionamento de alta intensidade, em que sem o suporte de células-tronco infundidas não vai haver recuperação da hematopoese normal. E existe o condicionamento não mieloablativo, que é aquele em que a quimioterapia é de menor dose e vai haver a recuperação da hematopoese normal após um período de citopenia prolongada, mas que vai haver recuperação espontânea da hematopoese mesmo sem o suporte de células-tronco. E no meio desses 2 extremos existe o condicionamento de intensidade reduzida. Geralmente, se preconizou esse corte de 30% ou mais de redução na dose
da droga, do método utilizado na mieloablação, e que ele vai ter esses 3 conceitos, que é o de mielossupressão reversível, geralmente dentro de 28 dias, mesmo com a ausência de suporte de células-tronco hematopoéticas. Esses pacientes, após o transplante, eles vão progredir com uma quimera mista na maior proporção dos pacientes, ou seja, vai haver uma demora no estabelecimento do quimerismo completo, e esses esquemas também vão ter uma menor taxa de toxicidade não hematológica. Existem algumas doses que são classicamente descritas, como, por exemplo, no TBI, em dose única, seria uma dose menor ou igual a 500 centigrays, ou menor ou igual a 800 centigrays se fracionadas, e uma dose total de busulfano menor que 9 miligramas quilo. Também se utiliza isso para o melfalano e o tiotepa. O tiotepa pode ser utilizado também como agente mieloablativo. Na dose do melfalano menor que 140 miligramas por metro quadrado, e do tiotepa menor que 10 miligramas quilo. Doses dentro desse contexto, elas são consideradas de intensidade reduzida. Agora, indo especificamente para o artigo, né, que fala sobre o transplante na SMD, ele fala que a SMD é uma doença molecularmente e morfologicamente heterogênea, né? Nós temos diversos comportamentos, desde doenças indolentes, que cursam com citopenias leves e baixo risco de progressão, até doenças que têm um comportamento extremamente agressivo e que tendem a progredir rapidamente para uma leucemia mieloide aguda, caso não haja intervenção terapêutica. É uma doença também que acomete majoritariamente idosos. A mediana do diagnóstico é de 76 anos. Isso impõe desafios, né, já que é uma população que está menos hábil a lidar com os efeitos adversos da maioria dos tratamentos empregados hoje em dia no contexto da oncohematologia. Nos novos tratamentos, eles demonstraram capacidade de prolongar a sobrevida, como, por exemplo, a incorporação dos hipometilantes na prática clínica. Existe também a iminência aí de consolidar o uso do venetoclax no contexto de SMD de alto risco, e também outras terapias de suporte, como o luspatercept, que conseguiram diminuir a necessidade transfusional desses pacientes com SMD. Então, existem novas terapias sendo empregadas, mas o transplante persiste como a única terapia de potencial curativo. E aí, quando se opta pelo transplante, existe uma balança que deve se colocar o condicionamento mieloablativo em contraposição aos condicionamentos de intensidade reduzida. O condicionamento mieloablativo ele tem menor, como resultado, se espera que haja uma menor taxa de recaída, mas, por outro lado, uma maior mortalidade não recaída, enquanto os condicionamentos de intensidade reduzida eles são melhor tolerados, têm uma menor mortalidade associada ao procedimento, mas que carrega também um maior risco de recaída. A dúvida que esse artigo traz, né, tenta resolver, são essas perguntas, né, que se pacientes mais jovens podem se beneficiar da menor mortalidade não recaída, da menor mortalidade relacionada à terapia associada aos condicionamentos de intensidade reduzida, e também tentar responder se o condicionamento de intensidade reduzida leva a maior taxa de recaída nesse grupo de pacientes. Para tentar responder essas perguntas, se desenhou esse estudo, que recrutou pacientes entre 2004 e 2012. É importante ter em mente esse tempo de recrutamento, porque em 2004, principalmente, né, no início do trabalho, alguns métodos que já estão bem estabelecidos ainda não tinham sido amplamente consolidados, como, por exemplo, o IPSS revisado, que conseguiu ter uma melhor estratificação de risco nesses pacientes. Não existia esse score prognóstico ainda, por isso que os pacientes não conseguiram ser estratificados dessa forma. Isso pode acabar levando, como a gente vai discutir posteriormente, a um viés no resultado, na interpretação dos resultados desse trabalho.
Esse trabalho incluiu pacientes com SMD e LMA secundária com menos de 20% de blastos ao diagnóstico. A idade dos pacientes que tinham doadores não aparentados eram entre 18 e 65 anos, e dos pacientes que tinham doadores aparentados eram entre 50 e 65 anos. Esses pacientes também deveriam ter função hepática, renal, pulmonar e cardíaca adequadas e tolerar o exame e o procedimento, desculpe. E os endpoints primários seriam a sobrevida global e secundários a sobrevida livre de progressão, a incidência de recaída, a mortalidade não recaída e a incidência de GVHD. De forma resumida, ele tentou pegar pacientes que seriam aptos a fazer um condicionamento mieloablativo, que seria a prática comum até então, e randomizava entre o condicionamento mieloablativo e de intensidade reduzida para avaliar os desfechos. Outro ponto importante foi a padronização da terapia empregada, né? Esse estudo foi prospectivo, multicêntrico, com centros europeus, open label, randomizado e de fase 3. Os pacientes eles eram submetidos a um esquema padrão de condicionamento. No caso do mieloablativo, ele fazia 16 mg/kg por via oral ou 12,8 mg/kg endovenoso, como mieloablação padrão, né, ao longo dos 4 dias, e fazia uma dose total de ciclofosfamida de 120 mg/kg. Já no intensidade reduzida, ele usava o Buflu, né, uma dose de 6,4 mg/kg endovenosa, 8 mg/kg por via oral, e uma dose total de 150 mg por metro quadrado de fludarabina. Isso vai ser importante quando se comparar com a evidência atual, que existia até a publicação desse estudo, que ele fazia comparação entre a mieloablação e a intensidade reduzida, mas com esquemas muito diversos. Então, haveria o viés da seleção do esquema de condicionamento influenciando no desfecho. Enquanto nesse estudo, como isso foi definido já na ocasião do desenho do trial, acaba que se retirou esse viés. Os doadores eles poderiam ser aparentados ou não aparentados com até um mismatch. Nessa época ainda não considerou-se fazer haploidêntico. E a profilaxia de GVHD foi padronizada como ciclosporina e o metotrexato na dose de 10 mg por metro quadrado. E todos os pacientes fizeram a dose do D+1, D+3, D+6 e D+11. Os pacientes que foram submetidos a um transplante de medula óssea não aparentado, eles fizeram a linfodepressão com ATG também. Quando nós vamos avaliar os pacientes, né, o perfil dos pacientes que foram incluídos no estudo, a idade mediana do grupo mieloablativo foi de 50 anos, enquanto do intensidade reduzida foi de 51 anos, com P não significativo, ou seja, é bem homogêneo quanto às idades, incluindo pacientes bastante jovens, né? A gente vê que o extremo de idade foi 19 anos no mieloablativo e de 22 anos no intensidade reduzida. Uma porção significativa desses pacientes foi submetido à quimioterapia anteriormente à indução, anteriormente ao condicionamento, desculpa, uma quimioterapia de indução anterior ao condicionamento. E aí, cerca de metade dos pacientes do grupo mieloablativo e 2/3 dos pacientes de intensidade reduzida também não houve diferença significativa. Não houve diferença quanto à origem do doador, né, se seria aparentado ou não aparentado, e também quanto ao uso de ATG na profilaxia de GVHD. Quando nós vemos as características da doença, existe também uma discreta diferença, ou seja, foi significativa a diferença entre os dois grupos, uma vez que houve uma maior proporção dos pacientes com intensidade reduzida, tendo como base pacientes com mais de 5% de blastos ao diagnóstico.
Então, isso pode ter aumentado, né, em teoria, piorado o perfil dos pacientes pré-transplante submetidos à intensidade reduzida, né, acaba sendo algo que não homogeneizou os grupos. Não houve diferença quanto o gênero dos pacientes transplantados e nem quanto ao risco estabelecido através do IPSS. Uma menor proporção dos pacientes eram de alto risco, né, o que acaba limitando a interpretação desses dados para pacientes com esse perfil clínico, né. Quanto ao risco citogenético, né, a gente vê que os pacientes, já uma maior proporção dos pacientes tinha achados de alto risco, e isso vai ser utilizado para estabelecer uma análise multivariada, né, na avaliação dos resultados, o que é algo importante também, é ter essa estratificação quanto ao risco citogenético. Uma parcela significativa dos pacientes também tinham um ECOG maior do que 0, né, mostrando que já havia algum grau de comprometimento funcional. Não houve, no caso, houve uma diferença entre o uso de ibuprofeno, que o grupo mieloablativo fez na sua maior proporção na dose, na apresentação intravenosa, e quanto à fonte de medula de células tronco hematopoéticas, a maior parte dos pacientes utilizou sangue periférico. Houve também uma proporção de pacientes que foi submetido a segundo transplante, sendo que foram 8 no grupo mieloablativo e 10 no grupo de intensidade reduzida. Quando nós avaliamos os resultados, se vê que a sobrevida global mediana foi de 97,3 meses no grupo submetido à mieloablação, e não foi alcançado no grupo que fez o condicionamento de intensidade reduzida. Essa diferença foi mais evidente nos primeiros 100 dias, né, quando os pacientes que fizeram condicionamento de intensidade reduzida se saíram melhores numericamente, mas sem atingir uma significância estatística, né? O P foi 0,08, estabelecido no desenho do estudo foi 0,05. Muitos pacientes foram submetidos a segundo transplante. No grupo mieloablativo foram 8, como eu tinha falado anteriormente, sendo que 3 foram por recaída, 4 por falha de enxertia e 1 por função pobre de enxerto. Já no grupo de intensidade reduzida, foram 10 segundos transplantes, sendo que 8 por recaídas, 1 por função pobre de enxerto e 1, que é algo diferente, né, mas que foi por mielodisplasia nas células do doador, né. O enxerto também evoluiu com mielodisplasia. Então, essas foram as causas de transplante, de segundo transplante dentro desse grupo. Na análise multivariada, conseguiu estabelecer alguns fatores de risco. No caso, aqui a gente tem a razão de risco, né, o hazard ratio, que quando ele é maior do que 1, ele significa que esse fator contribuiu para a mortalidade, né? No caso, os pacientes com ECOG maior do que 0 e pacientes que fizeram quimioterapia pré-transplante, eles tiveram significância estatística na razão de risco, né? Ou seja, que foram preditores de mortalidade global e de mortalidade e de sobrevida livre de recaída. Quanto aos pacientes que fizeram condicionamento de intensidade reduzida, aqueles que tinham baixo risco citogenético, eles tiveram um ganho de sobrevida, né? A razão de risco aqui, no caso, está sendo menor do que 1, e com P com significância estatística, ou seja, fazer transplante, pacientes que fizeram condicionamento de intensidade reduzida e tinham baixo risco citogenético, eles se saíram melhores, tanto no contexto da sobrevida global, quanto no contexto da sobrevida livre de recaída. Quanto à incidência de recaída, o baixo risco citogenético, ele foi um fator preditivo, no contexto da mortalidade não recaída,
o baixo risco citogenético foi um fator de risco. Talvez esses pacientes, por não terem recaído tanto, eles tiveram um maior peso da mortalidade não recaída no contexto da mortalidade global do procedimento, né? Influenciando negativamente na sobrevida global desse grupo. E o ECOG maior do que 0, ele também contribuiu para a mortalidade não recaída desses pacientes. A quimioterapia pré-transplante, ela também foi um preditor de recaída nesse grupo, e aquilo que a gente tinha discutido, né, que o transplante de intensidade reduzida se mostrou ainda mais benéfico nesse grupo da citogenética de baixo risco. Quanto aos resultados dos desfechos secundários, não houve diferença significativa na doença do enxerto contra hospedeiro crônica. Cerca de 2/3 dos pacientes em ambos os grupos evoluiu com achados de GVHD crônico. E os pacientes que fizeram condicionamento de intensidade reduzida tiveram menor mortalidade não recaída nos primeiros 100 dias, sem atingir significância estatística, conforme nós tínhamos já descrito. Discutindo os resultados desse estudo, se pôde tirar algumas conclusões, né? Esse é o estudo com maior follow-up entre os estudos randomizados de transplante em SMD, e que, ao final dos 10 anos, se pode tirar algumas conclusões. Dentre elas, que a sobrevida global em 10 anos é de cerca de 49% em ambos os grupos, que existia uma incidência de recaída de aproximadamente 25% em ambos os grupos, e que a mortalidade não recaída de aproximadamente 30% em ambos os grupos, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os pacientes que fizeram condicionamento mieloablativo e condicionamento de intensidade reduzida. Uma dúvida que esse estudo levanta é que por que os pacientes que fizeram quimioterapia prévia tiveram piores resultados quanto à sobrevida global, sobrevida livre de recaída e incidência de recaída, né? Uma das teorias que o autor levanta é que a quimioterapia prévia leva à seleção de subclones, e que esses clones eles teriam um pior perfil e que teriam maior resistência ao condicionamento. E também porque, assim, isso aqui é a opinião pessoal, né? Assim, os pacientes que fizeram quimioterapia prévia talvez tivessem um perfil de risco maior, e por isso que se optou por fazer quimioterapia prévia, né? Então, fica esse questionamento, né? O estudo não se propõe a tentar responder essa pergunta, apenas levanta hipóteses. Quando se compara com os dados da literatura já publicados, o maior estudo que avaliou pacientes dentro desse contexto foi o BMT-CTN 0901, que randomizou pacientes aptos ao condicionamento mieloablativo entre MEC e RIC. Só que a população estudada no CTN 0901 foi diferente, já que a maior parte desses pacientes eles tinham um diagnóstico de LMA e não de SMD. Nesse estudo, foi bem clara as diferenças encontradas entre os grupos, que corroboraram aquelas hipóteses de que o condicionamento mieloablativo ele leva a uma maior mortalidade relacionada ao tratamento, mas que a menor mortalidade recaída vai compensar e levar a uma maior sobrevida global no grupo que fez o condicionamento mieloablativo nos pacientes que são aptos. Dessa forma, não se teria indicação de utilizar o condicionamento de intensidade reduzida nesses grupos. Mas quando se foi realizada a análise de subgrupos, né, existe aqui o forest plot, ele viu que o benefício do condicionamento mieloablativo ele foi preponderante no grupo que tinha LMA, que eram 218 pacientes dentro desses 272 randomizados.
quando se observa os 54 pacientes com SMD, a gente vê que a barra ela ultrapassa a linha, né, do 1, e que não se existe um benefício claro, tanto nem para o condicionamento de mieloablativo, nem para o condicionamento de intensidade reduzida, o que é condizente com os achados do estudo do EBMT que eu acabei de apresentar. A gente, vendo os achados, né, nós vemos que alguns grupos se beneficiam mais do condicionamento mieloablativo, que são aqueles pacientes com doença de alto risco, pacientes com menor comorbidade. Então, acaba que isso corrobora o senso comum, né, de que pacientes que têm maior risco, principalmente relacionado a comorbidades, eles seriam os pacientes que mais se beneficiariam de um condicionamento de intensidade reduzida. Quanto às conclusões, né, existem limitações nesse estudo. No caso, o IPSS-R não estava disponível na ocasião do início do recrutamento, por isso não se conseguiu excluir esse viés de seleção, né? A gente não consegue afirmar que os grupos submetidos às duas estratégias de condicionamento, eles possuíam a mesma estratificação de risco, e desequilíbrio nessa estratificação de risco pode ter influenciado os resultados. As opções de condicionamento eram restritas, que se por um lado isso foi bom, pois de certa forma garantiu que não existia um viés atribuível à seleção do esquema de condicionamento, por outro lado, isso acaba por não refletir as práticas atuais de transplante, que usam, por exemplo, TBI, melfalano, como esquemas de mielablação, ou que utilizam fludarabina em condicionamentos mielablativos. Então, isso pode fazer com que esses resultados não sejam extrapolados. Como maior conclusão do estudo, né, é que os pacientes de citogenética de baixo risco eles têm um maior benefício em fazer um condicionamento de intensidade reduzida, e que a frase que concluiu, né, o estudo é que o condicionamento de intensidade reduzida pode ser considerado equivalente ao condicionamento mieloablativo em pacientes jovens, sendo jovem aqueles definidos como menores de 65 anos, com SMD, e preferencialmente aqueles pacientes com citogenética de baixo risco. Era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado. Obrigado, Hércules. Excelente apresentação. O tema é muito importante para nós, né? Porque essa decisão ela é muitas vezes fundamental, né, na evolução, como você colocou muito bem. E uma coisa que chama a atenção, né, assim, nesse estudo, apesar dele ser um estudo importante por ser randomizado e ser um estudo, talvez um dos poucos estudos em que os grupos eram mais ou menos homogêneos, você tem aí um percentual alto de baixo risco intermediário, né? Nessa população. Eu acho que isso Exato. aí a gente deve estar atento. Outra coisa que eu acho que é importante é que esse trabalho foi feito, ele começou acho que em 2008, não foi isso? E 2004. até 2004, até 2012, durante 8 anos, e é num período em que você ainda não, no caso, ainda nem estava utilizando muito o IPSS revisado. Hoje, com a perspectiva do uso do IPSS molecular e a introdução do sequenciamento, né, dentro da decisão para o diagnóstico, para o transplante ou não, e para o prognóstico, acima de tudo, ele, de alguma maneira, reposiciona aí essas populações. Então, imagino que vão ter trabalhos, eu espero que tenham, com essa mesma qualidade, né? Porque a gente possa ter mais segurança com essa abordagem. Esses pacientes que fizeram o segundo transplante, eles usaram o mesmo doador, obviamente, exceto aquele em que desenvolveu o SMD do doador. Sabe dizer Ele, isso? ele não descreve Não, no não descreve, trabalho. né? É uma curiosidade mesmo. E
Outra coisa importante nessa análise multivariada é que os indivíduos, eu acho que tem duas coisas que são assim bastante uma reflexão muito importante sobre, por exemplo, a necessidade de tratamento prévio ou não, né, de quimioterapia prévio ou não. Muitas vezes a gente sente que há uma certa ansiedade ou mesmo uma preocupação em tratar esses doentes de alguma maneira e se você, em contrapartida, se você consegue preparar o doador e levar esse indivíduo para o transplante na melhor condição dele, talvez seja uma estratégia melhor. Lógico que isso tem uma discussão, naturalmente há uma tendência que a gente procura encontrar um referencial para o número de blastos, né? Então, ainda tem escolas que dizem que tem que levar o paciente para o transplante com menos que 10% de blastos. Alguns algoritmos mostram isso, mas a gente sabe que não é uma verdade absoluta, né? Então, muitas vezes, quando você está buscando diminuir esse percentual de blasto para menos de 10%, às vezes você perde o doente, e no nosso meio isso é uma verdade ainda mais contundente, porque a gente tem aí um número grande de pacientes que têm infecções, né, e que muitas vezes nós não temos acesso a esquemas como o hipometilante associado ou não a venetoclax para alguns desses doentes. E a gente sabe que a chance de você usar um 7+3 aí, perder um doente desse, é uma coisa que a gente tem que lidar com uma verdade absoluta. Você comparou muito bem, até antes disso eu quero fazer outro comentário. Nessa população do HickMark Trial, você tem aí uma correlação muito importante da histogenética de bom prognóstico, o cariótipo normal, com a resposta, inclusive com a decisão pela intensidade reduzida, né? Eu acho que isso é outra coisa que tem que estar na nossa cabeça, que o doente que tem uma citogenética melhor, ele poder submeter a um condicionamento de intensidade menor. E aí, o que você comparou com o trabalho do Bart Scott, que é do grupo lá do Fred Hatt, que é o CTN 0901, e aquele trabalho é uma coisa que me preocupa muito, é porque, assim, ele é um trabalho, quase todas as apresentações que você tem de condicionamento de SMD e mieloide aguda, ele é apresentado, tá? E muitas vezes ele é apresentado de maneira superficial, porque não mostra o que, por exemplo, você mostrou muito bem, que é a diferença quando você separa o grupo de mieloide aguda do grupo de SMD. Eu acho que isso é muito importante e que serve de alerta para a gente ter um senso crítico maior. Outra coisa que nesse trabalho que é muito importante é a não homogeneização dos condicionamentos que foram utilizados. Nem todos os doentes desse trabalho do CTN 091 usaram busulfano, que é uma droga muito importante para nós, né, no condicionamento. Tá? E aí, eu fico vendo essas apresentações, Karine, e fico pensando na estratégia que nós tivemos que desenvolver, puxando para a nossa realidade da infecção por bactéria multiresistente, e que você não tem essa discussão em países desenvolvidos, em trabalhos feitos na Europa, nos Estados Unidos, porque eu acho que essa realidade é uma realidade muito distante deles. Mas, por exemplo, aqui nós tivemos que passar a fazer intensidade reduzida para doente, independente da idade, independente da doença, independente do que seja, pelo alto risco de morbimortalidade para os pacientes colonizados e que tiveram infecções por bactéria multiresistente. Então, acho que isso é uma realidade muito, muito nossa,
Tu queres falar um pouco, Karine? Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, na época, né, que a gente tomou essa decisão, foi baseada também em trabalhos italianos, que eles já tinham uma experiência com isso, e é isso que o senhor falou, né? A gente consegue diminuir a mortalidade deles precoce, e eu acho que agora o que a gente está tentando fazer é refinar isso através do uso de DLI profilático, né? Para tentar otimizar ou minimizar a taxa de recaída desses pacientes. Mas um trabalho como esse acho que até, vamos dizer assim, reforça, né, que a intensidade do condicionamento talvez não seja um fator tão preponderante assim com relação à taxa de recaída posterior. Tu tens ideia hoje de quantos doentes a gente já fez intensidade reduzida porque eram previamente colonizados? Para você, Karine, a pergunta. Eu, assim, de cabeça eu não vou saber dizer para o senhor não, mas eu posso olhar aqui. Não, Mas eu acho que é tranquilo. em Eu acho que torno era de uns inteira 15. os 15, tá? Isso que a Karine colocou é super importante porque a gente tem que raciocinar o transplante não como aquela decisão imediata, né, do que a gente está fazendo, mas principalmente raciocinar com estratégias pós-transplante, né? Então, cada vez mais a gente está buscando isso, inclusive há um aprimoramento, né, nosso, e aí eu estou me referindo só à nossa atividade local, de começar a fazer DLI profilático, né, para esses doentes, de começar cada vez mais a se apropriar do quimerismo, utilizando como uma referência de resposta ou não, e, e quando a gente pode ter um quimerismo feito é, com seleção de células, com CD34, que a gente não tem acesso ainda, né, nós teremos, se Deus quiser, um dia, também nos auxilia muito, né, nessa definição. E aí entra nessas estratégias não só DLI, mas também a possibilidade da associação com drogas, né? Até com hipometilante, com venetoclax, que é aquele estudo Viale, mas que a nossa experiência, que é muito pouca, ela não é muito boa, porque piora muito a toxicidade pós-transplante, mas eu assim, estou convencido de que algo tem que ser feito. E uma coisa muito importante é que a gente possa todas as vezes discutir cada caso e individualizar essa decisão, né? E possa buscar, porque muitas vezes, e tem uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, que é da avaliação geriátrica desses doentes, mesmo os que estão abaixo de 50 anos. Então, o doente frágil, se ele for frágil, ele não vai tolerar um condicionamento mieloablativo. Ele pode ter 30 anos, ele pode ter 70 anos, ele não vai tolerar. Então, isso precisa estar sempre no nosso radar, na nossa compreensão. Tá? Queria deixar aberto para as perguntas, para os comentários para o Hércules. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou um comentário. Ana Vitória. Bom dia. Primeiro, Bom dia. parabenizar o Hércules, foi excelente a aula, como sempre. Eu achei muito interessante a apresentação. Assim, na verdade, não
acaba não conseguindo ser muito a nossa realidade, né? A gente tem dificuldade em estabelecer realmente quem é baixo risco. A gente até consegue dizer os pacientes que são alto risco, mas a gente não tem acesso a NGS e a outras técnicas para dar realmente o diagnóstico molecular desses pacientes com SMD. Então, acaba que a gente não conseguiria muito bem estabelecer realmente esses pacientes para poder fazer essa estratégia na prática. Mas eu achei muito interessante e a gente tem uma certa tendência a querer fazer um condicionamento mais intenso em pacientes mais jovens, então ver que essa nem sempre é a melhor estratégia, é realmente uma virada de chave. E também me chamou a atenção algo que eu já tinha lido, mas que é em relação, exatamente como o senhor falou, às vezes é uma ansiedade nossa querer tratar o paciente, querer deixar o paciente com quantidade de blastos menor para ir para o transplante, teoricamente, né, na nossa concepção, melhor, com uma doença mais controlada, mas às vezes a gente só está acrescentando toxicidade, né? Então isso para mim foi importante. Vale ressaltar, Vitória, que esse trabalho ele não usou o NGS, tá? Ele só teve acesso à citogenética, tá? Não tinha Então, o IPSSR, né? ele não, e mesmo assim, eles poderiam até ter usado o IPSSR se ainda, que na verdade, como ele é mais, um trabalho que começou lá atrás, em 2004, né? Então, ainda não tinha. Mas é sempre uma opção se você pode refinar, e é uma grande discussão, né? Ainda não está estabelecido que o IPSS molecular ele é um parâmetro. Ainda não existem estudos amplos, randomizados, que a gente possa usar ele como algo 100% seguro na nossa decisão, tá? Existe até mandei para vocês esse final de semana, uma estratégia que é usar um score para definir o tipo de condicionamento no transplante, que é uma outra maneira, um artigo que a gente, inclusive, pretende discutir aqui na nossa reunião com vocês posteriormente, tá? Então, eu não sei se o Hertz gostaria de fazer algum comentário, alguém... Só agradecer aí quem assistiu, né? Os comentários do senhor também. Acho que é um trabalho bem importante. Eu acho que o fato de ter sido um pouco mais antigo acabou que para nossa realidade contribuiu, né? E complementando o que a Vitória falou, porque ele usa métodos que nós temos, no caso a citogenética, e eu acho que para a prática clínica, né, ele traz essa informação importante de que a gente não deve considerar o paciente com SMD o paciente igual ao paciente com LMA, né? Mesmo os pacientes com LMA em remissão, eles vão ter um desfecho diferente, como mostrou o estudo americano, né, o CTN, e que os pacientes com SMD eles podem ser encarados dessa forma, né, de talvez ser menos agressivo no condicionamento e ter um desfecho semelhante, já que a recaída parece ser semelhante entre esses pacientes. Acho que foi um artigo muito bom, trouxe informações práticas, né, sobre o dia a dia. Eu acho que essa colocação é muito importante para a gente finalizar, porque a gente está vivendo exatamente um momento, já desde o ano passado, em que há um grande questionamento sobre quais são realmente os critérios que distinguem uma mielodisplasia de uma leucemia mieloide aguda, por exemplo. Então, se é o ponto de corte dos blastos, se é a mutação do P53, né? E muitas vezes a gente percebe que há uma tendência para se colocar tudo como uma coisa só, né? E, existem nuances, e aí, principalmente os aspectos moleculares mostram isso de maneira clara,
que não é a mesma doença, né? Nem do ponto de vista evolutivo, e que, como não é a mesma doença, não pode ser tratado exatamente igual, né? Então, é por isso, um prognóstico, uma abordagem diferente. E a minha esperança é que, com o maior número de drogas e de conhecimento, e aí o luspatercept é um exemplo, né, principalmente para a mutação da CF3B1, ou mesmo para quem não tem mutado, mas o ideal é para a mutação da CF3B1 como uma alternativa. Nós já transplantamos alguns doentes aqui com anemia refratária com sideroblasto em anel, e com ou sem mutação da CF3B1 e por uma necessidade de aquele indivíduo com dependência transfusional, e que pode não ter nenhum blasto, mas ele se comporta como uma doença de alto risco, né? E que vai ficando imunizado e vai morrer, entendeu? Então, à medida que evolui a terapêutica, que melhora, né? Agora, recentemente também o FDA liberou o Imelstat, né? Que é uma outra droga para doente refratário, dependente de transfusão, então é um outro mecanismo de ação. E aí tudo isso vai tentando tirar, porque uma coisa que eu gosto muito de dizer e que fica como uma mensagem é que a gente precisa ter muita certeza de que aquele indivíduo que nós indicamos o transplante, ele de fato tem o transplante como a sua principal abordagem de tratamento. A gente deve tentar, na medida do possível e do impossível, fugir da dúvida. Entendeu? Eu acho que se a gente tem dúvida, principalmente numa doença como essa, em que você vê os melhores resultados nos melhores lugares do mundo, você tem uma curva de sobrevida de 49%, 50% no máximo. Então, é preciso ter muita convicção, ter certeza de que aquele indivíduo vai realmente se beneficiar. Então, eu queria lhe parabenizar, queria agradecer pela apresentação. Acho que essa discussão ela é muito necessária e muito importante, porque ela é o grande fechamento de como a gente conduz um doente quando chega para nós no pré-transplante e nessa decisão. Nem sempre é uma decisão fácil, mas é uma decisão que a gente tem que tomar. Tá? Então, agradeço a todos, desejo a todos uma boa semana. Quarta-feira nós temos sessão de novo da hematologia e convido a todos aí às 8 horas, tá bom? Um abraço, obrigado, até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.